palavras-chave sobre a apuração do resultado e regimes de contabilidade, que é o capítulo 6 deste incrível livro que eu estou utilizando para construir esse tipo de conteúdo de contabilidade básica aqui no canal. Caso você tenha interesse, tem um link na descrição dele. É um livro muito bom e eu já estou no capítulo 6. Aos poucos nós vamos progredindo aqui no canal, né? E então isso aqui já é uma penúltima sessão do livro, porque ele finaliza assim, ó, palavras-chave, perguntas e respostas e atividades sugeridas. E as palavras-chave que ele coloca deste capítulo 6 são 4, 6, são 7. Vamos ver quais são elas que vão servir de revisão, né, para nós hoje. Então, palavras-chave. Ajustes. Então, a primeira palavra-chave é ajustes. A segunda é custo. A terceira é demonstração do resultado do exercício. A quarta é despesa. A quinta é receita. A sexta é regime de caixa. E a sétima é regime de competência. São todos conceitos de contabilidade extremamente importantes que fizeram parte deste capítulo ao longo de todos os vídeos que eu gravei sobre apuração do resultado e regimes de contabilidade. Então vamos à primeira palavra-chave, ajustes. Acertos que a empresa realiza na apuração do resultado, normalmente em final de período. Eu gravei vídeo, inclusive, sobre alguns desses ajustes, né? Que foi material de escritório, seguros a vencer, depreciação, devedores duvidosos, entre outros. Ajustes são os acertos que a empresa realiza, então, na apuração do resultado no final do período, para adequar-se ao regime de competência. Então, os ajustes existem para que haja essa adequação com o regime de competência, se estiver em regime de caixa. Exemplos: material de escritório, seguros a vencer, devedores duvidosos e depreciação. Segunda palavra-chave, custos. Custo é todo sacrifício, é todo gasto relativo aos bens ou a serviços que serão utilizados na produção de outros bens e serviços. Então, é todo sacrifício, gasto, que serão utilizados na produção, olha só, na produção de outros bens e serviços. Terceira palavra-chave é demonstração do resultado do exercício. Segunda demonstração financeira exigida pela legislação brasileira. A primeira é o balanço patrimonial, que é a mais clássica de todas, e em seguida a demonstração de resultado do exercício. Ela indica o resultado, lucro ou prejuízo do exercício, do ano ou período contábil. Então, o balanço patrimonial que indica ou evidencia o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma empresa. Já a demonstração de resultado do exercício, ela indica ou demonstra ou evidencia o resultado, se lucro ou prejuízo do exercício, né, de uma empresa. Essa é a diferença básica que existe. Esse valor, quando ele é apurado, ele também compõe depois o balanço patrimonial lá na conta de lucros acumulados do patrimônio, no patrimônio líquido, né, ou lucros retidos, enfim, ou algum tipo de reserva. Quarta palavra-chave, despesa. Todo sacrifício ou esforço realizado pela empresa no sentido de obter receita. Pode ser vista também como o consumo parcial total do ativo expirado, ou seja, um ativo que já não traz benefícios à empresa. Quinta palavra-chave, receita. O que significa receita? São venda, ou melhor, é a venda de bens ou serviços ou resultado positivo dos investimentos realizados pela empresa. A receita aumenta o ativo. Isso porque lá no ativo do balanço patrimonial a receita pode entrar como clientes a receber ou então à vista, né? No caso, se for um recebimento à vista, em caixa ao banco. Por isso que aumenta o ativo. Regime de caixa. Agora aqui a diferenciação, né, entre regime de caixa e regime de competência, as últimas duas palavras-chave deste capítulo. Regime de caixa é um regime em contabilidade em que apenas se considera para apurar o resultado a receita recebida e a despesa paga. Então, regime de caixa é quando, de fato, efetivamente afeta o caixa, né? Você recebe a receita e paga efetivamente a despesa. Já o regime de competência, vem da competência, né? É outro regime de contabilidade recomendado pela teoria contábil e também pela legislação brasileira. Nele, para se apurar o resultado do exercício consideram-se a receita gerada. A receita gerada, ganha no período, mesmo que não tenha sido recebida, e a despesa consumida, utilizada em corrida no período, mesmo que não tenha sido paga. Então, aqui gerou-se a receita, por exemplo, no mês de janeiro, mas vai ser recebido em fevereiro, mas deve ser contabilizado no mês de janeiro, porque ela foi gerada no mês de janeiro. Então, este é o regime de competência. Não recebeu, mas foi gerada, então tem que haver o registro. E aí, quando há o registro pelo recebimento, aí sim ela passa a compreender como um regime de contabilidade de caixa, né? Regime de caixa.
Beleza? Então essas foram as 7 palavras-chave desse capítulo. Eu fico por aqui, dá uma olhada no último vídeo que eu gravei aqui no canal, apresentando a diferença entre despesa e custo. Despesa e custo. No próximo vídeo eu quero fazer um apanhado geral de todo o capítulo, apenas mencionando o que tratei neste capítulo 6, né? Apuração do resultado e regimes de contabilidade. Valeu, até semana que vem.